Boa noite, gente. Bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, Rolf. Boa noite, Walter. Boa noite, professor Carlos. Vamos entrando, pessoal. O Juliano já está aqui com a gente. Beleza. Para mais uma galerinha aí, vamos deixar o pessoal. Vão chamando as pessoas, vão divulgando o link, vão compartilhando aí o perfil do Reencontros. Chamando o pessoal para vir aqui. Boa noite. Apertando o coraçãozinho, né? Dando essa movimentação à nossa live aqui, pessoal. Vamos lá, vamos entrando, vamos divulgando. Muito bem, gente. Bem-vindos a mais uma noite, mais uma live à noite aqui no perfil do Rio Encontros, esse evento organizado anualmente pelo Centro Cultural Fato e Presença, e que agora, né, nesses tempos que a gente está vivendo aí, detrimento à pandemia, né, temos organizado alguns encontros paralelos para conversar sobre os mais diversos assuntos. Né, o Reencontros ele nasce então de uma iniciativa de alguns amigos ligados, né, nasceu da experiência do movimento de Comunhão e Libertação, e cujo objetivo era justamente encontrar pessoas para debater sobre diversos assuntos, assuntos que são de interesse da sociedade, assuntos que são de interesse do desejo de cada um de nós, do coração de cada um de nós. Né? E, em virtude disso, né, diante da circunstância da pandemia, os amigos que fazem parte, né, desse evento do Centro Cultural Fato e Presença se sentiram provocados também a organizar, né, nesse meio de lives, esse universo todo que a gente está vivenciando, alguns encontros que são de assuntos que acalmam, que acalentam, que agitam o nosso coração. Né? Então, o Reencontro está aqui, mais uma noite desse sábado, alegre, o pessoal está entrando, eu peço a você que divulgue, que compartilhe, avisa, está começando agora a live do Reencontros, vamos falar hoje, vamos conversar sobre um assunto que talvez seja muito interessante, né, para o momento que a gente está vivendo atualmente. Né? E talvez, acho que deve ser uma das primeiras conversas que a gente vai ter num sentido um pouco mais, entrando um pouco mais na vida da igreja, na vida religiosa. E o assunto ele surge, né, justamente dessa situação que a gente está tendo de polarização. Né? A gente está vivendo no Brasil, acho que não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Valeu, Serginho, obrigado. Aqui de Carranca, junto com Vera. A gente está vivendo uma situação de pandemia, também de pandemia, né? Mas de polarização política muito forte. Né? Em alguns pontos elas acabam entrando em circunstâncias que a gente jamais imagina. Né? A gente acaba aí muitas vezes encontrando
pessoas que dizem, se você votou em fulano, você está excomungado, se você votou em ciclano, você tem que se confessar. Né? A gente acaba, né, colocando aí umas situações que parece que muitas vezes o católico ou o cristão ele tem que ter um perfil que seja ligado a um lado da polarização, do espectro, ou da esquerda, ou da direita, e tem que ficar assim, ponto final. Né? E é assim porque se você discorda, você está fora, você não é católico, você não é nada. Então em cima disso, né, eu acho que sempre foi uma preocupação nossa entender que a preocupação com o pobre, né, com os pobres, sempre foi uma questão muito marcante da Igreja Católica. Né? A gente tem vários santos que colocam esse assunto, né, como pauta de vida, como missão para seguir. E temos questões também de questões ligadas aos costumes, né, a questões que são ligadas à questão da família, à questão da vida e tudo mais. E dentro disso nós temos, né, nessas circunstâncias, aquilo que a gente chama de doutrina social da Igreja, né? Que foi, né, assim, na verdade, acho que muito da base dela surge pela preocupação da Igreja quando a sociedade passa pelas transformações do século XIX, né, no final do século XIX, com todas as mudanças que surgiram também a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né, surge uma grande quantidade, de fato existiram, né, não tem como discutir isso, é uma quantidade muito grande de pessoas vivendo situações de pobreza extrema. E aí, diante dessa situação, a Igreja se manifesta através da encíclica da Rerum Novarum no Papa Leão XIII. Né? E aí surge, né, o que a gente chama de doutrina social da Igreja. E para conversar com a gente sobre esse assunto, né, eu vou convidar aqui, vem aqui, vamos aqui, vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Nosso querido amigo, diretamente de Parintins, está conectando aí, Dom Juliano Frigeni, bispo de Parintins, né? Dom Juliano, que é natural de Bérgamo, da Itália, se juntou ao Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, PIME. Não vou falar a época, tá, Dom Juliano, não vou entregar a idade aqui. Mas foi ordenado sacerdote, diácono, sacerdote, foi vice-reitor do Seminário Maior do PIME em Monza e foi enviado para o Brasil em 1900. Eu vou ter que dar a idade, tá, Dom Juliano? Não tem como. Mas no final dos anos 70, Dom Juliano foi enviado aqui, no início dos 80, foi enviado aqui para o Brasil, né? Onde está lá na região do Amazonas, atuou em Manaus e hoje, né, tomou a posse da Diocese de Parintins em 1999. Né? Então, Dom Juliano, prazer tê-lo aqui. Aliás, desculpa, eu não me apresentei. Eu sou Gabriel Cruz, sou designer, animador, professor universitário, né? Sou professor da Universidade Veiga de Almeida e da Universidade Federal Fluminense, né? Nas carreiras de animação, para o design e para o cinema. Então, Dom Juliano, bem-vindo. Se apresente aí, conversa, encontre aí com o pessoal. Muito bem. Estão me ouvindo? Estamos aqui te Está ouvindo. Me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Dom Juliano. Estou te ouvindo, sim. Bom, Dom Juliano, então, posso... escutei a primeira pergunta. Eu entendi. Pode explicar para a gente então, um pouquinho sobre a doutrina social da Igreja e dar exemplos, né, de como ela hoje pode ser aplicada? Olha, é o seguinte, a doutrina social da Igreja não é uma teoria, é uma fidelidade ao acontecimento histórico que fez nascer dentro na história da humanidade um grupo de pessoas que aprenderam a olhar a vida, a realidade, a família, o amor entre homem e mulher, o amor aquele que é branco, preto, índio, rico, pobre. O olhar dessas pessoas era profundamente modificado pela experiência de uma fé que brotou como algo de imprevisível, mas que aconteceu. Algo que envolveu
as pessoas que, acreditando neste Deus que se fez homem e que criou uma realidade totalmente diferente daquilo que era o Império Romano, daquilo que será a cultura grega, daquilo que será, pois, a mesclança de todos os povos chamados bárbaros, que não falavam latim. E assim como você indicou, porque vamos entrar logo, porque se temos que fazer toda a história, ninguém vai chegar lá, no fim do século XIX, nós encontramos um momento extremamente significativo. Por quê? Porque no século XIX nasceram coisas novas, nasceram não mais os povos cristãos, os povos que eram cristãos católicos, e já eram cristãos também luteranos, cristãos anglicanos. A história já tinha dividido a igreja em várias igrejas diferentes, mas a característica de todos eles é que guardavam neste tesouro, que era a palavra de Deus, que era uma experiência com um olhar diferente. O que é que entrou de maneira violenta no século XIX? Cada vez mais o Estado adquiriu como se fosse ele a fonte de todos os direitos de que os homens precisam para conviver. Primeiro, entrou um sujeito novo, não mais a igreja que, ao longo dos séculos, tinha ajudado imperadores, reis, príncipes. Justamente como você falava, a Revolução Francesa revirou este modelo. E entrou também aquilo que chamou a Revolução Industrial. Enquanto por séculos e milênios o homem tirava da terra, da natureza, do trabalho do campo, o seu pão cotidiano, o seu sustentamento. Claro, depois tinha os mercados, vendiam os produtos, comprava tecido, comprava perfumes, comprava tudo aquilo que era possível comprar, mas o trabalho era entrar numa terra bruta, e esta terra bruta dava frutos fantásticos. O alimento, a riqueza, algo que podia manter a minha família. A Revolução Industrial gerou duas classes bem distintas, não mais os trabalhadores da terra, mas os que abandonavam a terra e entravam num lugar onde os mineiros que entravam, no material que entrava, se transformava em riqueza, em produtos que davam lucros a quem era dono das indústrias e das fábricas. E acontecia que o homem que estava trabalhando lá saía destruído, como se fosse um animal que tinha que produzir, e este animal precisava também envolver a mulher, as crianças. Gerou dentro, na sociedade daquela época, pensadores que analisaram este fenômeno e chegaram a dizer: acontece aqui, na Revolução Industrial, aquilo que aconteceu no passado. Alguém era dono da terra, tinha os escravos, fazia eles trabalhar, eles ficavam riquíssimos, e os escravos morriam escravos. E então, esta revolução chamou-se a Revolução de Karl Marx. O marxismo é a análise estrutural, histórico, o marxismo é o materialismo dialético. A igreja não ficou calada. A igreja estava olhando essa transformação e aprendia a valorizar, por exemplo, quem era capaz de criar fábricas
que produziam coisas úteis, que tornavam a maneira de se comunicar, bicicleta, motos, carros, casas mais bonitas. A igreja não olhava com olhos maus esses fatos, novos produtos da indústria. Porém, a igreja não podia se omitir de dizer que havia uma mudança muito grande nos homens que trabalhavam nestas fábricas e que muitas vezes eram até impedidos para continuar a viver a própria fé, a própria convivência na família. Vários papas antes do Leão XIII, que escreveu a famosa encíclica que é como a nota inicial gigantesca da doutrina social da igreja, que sempre foi proposta, mas era uma proposta que era fruto de uma convivência, de uma solidariedade, de um interesse aos pobres, de um interesse. Já tinha criado a igreja hospitais, já tinha criado escolas pelos pobres. Durante a Idade Média, a igreja era um elemento fundamental, até os reis chamavam os padres para serem professores, como você é professor, mas chamavam dentro no próprio castelo padres que eram instrutores dos filhos, e temos até reis e príncipes santos. Mas aqui não era mais assim. A doutrina social da igreja acontece no momento em que Deus é relegado fora da vida. Aliás, toda a postura chamada do comunismo é o ateísmo. Então, a igreja, o Leão XIII, escrevendo a Rerum Novarum, diz, diante destes fenômenos, nós não podemos jogar fora toda esta mudança que aconteceu. Porém, sendo que nós temos uma experiência cristã que nos faz olhar ao homem e ao seu trabalho com um olhar mais profundo daquilo que foi olhado por aqueles que colocaram uma classe versus uma outra classe. Então, a classe dos empreendedores, dos ricos, e do outro lado a classe dos pobres, dos proletários. E então, o que é a proposta inovadora da doutrina social da igreja? Era que estas duas classes não se degladiassem, não se massacrassem, não fossem os poucos ricos empreendedores esmagassem, impedindo ao ser humano de ser humano. Virou um animal que ia produzir e os frutos desta produção iam para enriquecer aquele que tinha as indústrias, aquele que tinha o capital. Então aí temos, de um lado, a doutrina do capitalismo e do outro lado a doutrina do comunismo. E não adiantava, a igreja não ficava feliz, e o capitalismo era feito até de gente que fazia o sinal da cruz antes de abrir a fábrica, e enquanto o comunismo ia com foice e martelo nas manifestações que irão acontecer durante as décadas. A Leão XIII, aproveitando de toda a história, de todos os ensinamentos da igreja, começa a falar de uma verdade que entra na vida, entra na justiça, entra a descrever a positividade deste progresso, alertando de não reduzir o homem a ser simplesmente homem faber, o homem trabalhador, somente o homem que produz, o homem que é fonte de riqueza para quem tem o capital. As duas coisas têm que caminhar juntos, e o que interessa muito na doutrina social da igreja é que estes produtos sejam realmente úteis àquilo que é o social. Então, o econômico a serviço do social, a serviço da convivência, a serviço da dignidade do ser humano. E então a doutrina social da igreja é o lugar de se debruçar sobre uma análise econômica puramente financeira que vai estourar no século XX e neste século XXI.
experimentamos no ano 2008, 2009, a grande crise mundial, e o que se salvou, qual foi o drama? Ninguém olhou a doutrina social da igreja. O drama foi, vamos salvar os bancos. Porque salvando os bancos, vamos ter o dinheiro, com o dinheiro vamos fazer o que temos que fazer. Agora, temos a pandemia que está colocando todo mundo de joelho e não tem dinheiro que seja suficiente. Então, vamos fazer o quê? Então, temos que usar toda a ciência, todo o progresso, está se rezando e pedindo, investindo na busca da vacina e tudo mais. Agora, no início, o ponto central da doutrina social da igreja era que o homem não perdesse a sua finalidade, que o paraíso terrestre não ia ser encontrado dentro da fábrica. As fábricas e a indústria eram uma ajuda, mas não eram o ponto mais importante. O ponto mais importante era uma convivência, salvando a família. Não à toa Marx escreveu a Sagrada Família, dizendo que lá começava como um ensinamento para a gente obedecer ao patrão, obedecendo ao pai que mandava. E a mulher que tinha que ser doméstica e não podia sair de lá. Tinha que educar os filhos e ficar em casa, pronta a receber o marido. E então, Marx escreve contra a família, diz que tem que destruir este modelo onde o homem massacra as mulheres, o homem escraviza os filhos, e antes fazia muitos filhos para trabalhar no campo. Agora, na língua italiana, latina, prole significa filhos. Nasce o proletariado. Então, para destruir o proletariado, precisava destruir antes a família, para depois massacrar os patrões. Tudo isso é o contrário daquilo que é a doutrina social da igreja, que muitos olharam para ela como se ela demonizasse e mandasse para o inferno somente o comunismo. Mas desde Arreiro Novarum, já Leão XIII alertava que se o marxismo não levava a sério vários fatores importantes para o desenvolvimento e a justiça, o capitalismo ele tinha que se corrigir, tinha que ver, não exigir das mulheres o mesmo rendimento econômico, mesmo assim não podia ser tratada como um trabalhador inferior, as crianças não podiam ficar lá somente, mas tinha que ir para a escola. Todas estas coisas estão dentro nos documentos que foram fiéis o tempo todo. Porque se nós olhamos, Arreiro Novarum é no 1891. No 1931, Pio XII faz há 40 anos, há 40 anos daquela encíclica, nós precisamos ver por quê. Aconteceram guerras, aconteceram que nações começavam num colonialismo perigosíssimo, precisavam de matérias-primas, de terra, invadiram na África, invadiram ainda mais outros países da Ásia. Então, um colonialismo que o Papa Francisco detona também na sua Laudato Si e durante e depois do sínodo sobre a Amazônia, eles, pelo amor de Deus, não vamos fazer um novo neocolonialismo. Mas o colonialismo nasce lá, naquela época, porque precisavam de matéria-prima, então estava lá. Estava assim na Europa, mas estava também na África, muito rica desses mineiros. O Brasil é riquíssimo, está mandando manganês, ferro em todos os lugares do mundo. Só que o Brasil é um país, hoje, cada vez mais emergente. Naquela época, tiveram que sofrer muito, né? Lendo os livros sobre economia, sobre justiça mundial, sobre a fome do mundo, 45, 50 anos atrás, quando queria ainda decidir o que fazer na minha vida, cheguei a ler um livro, A Origem da Fome no Mundo, de um brasileiro,
um livro que me abriu muito a cabeça, explicando para mim que a fome no mundo não era que o pessoal não queria trabalhar. Era bem diferente, todas as causas interessantíssimas. E a doutrina social da igreja é uma responsabilidade. Nós estamos celebrando a semana do leigo, né? A vocação lá dos leigos na igreja. E amanhã vai ter, quinto domingo, então, em particular os catequistas. Eu acredito que 99,99% dos nossos catequistas nunca leram nem a Rerum Novarum, nem a 40º anos, nem a 70º anos, nem a Mater Magistras, nem a Pagina Internis, nem a Humanae Vitae, nem a 100º ano de João. Estou dizendo este tesouro gigantesco, este rio que vem na frente, porque não é um opcional a doutrina social da igreja. É fundamental, faz parte da encarnação. Nós acreditamos não numa religião, nós acreditamos num Deus que se interessou ao homem. E então o Evangelho tem tudo a ver com todos estes acontecimentos. E então não é o problema, já na Rerum Novarum, não se coloquem no grupo de quem se coloca contra os comunistas, não se coloca comunistas que se colocam contra os patrões. Precisa dialogar e encontrar formas para que a sociedade industrial respeite a família, a dignidade do homem, do ser humano, o salário justo, que seja a favor dos próprios trabalhadores que precisam, assim como da terra tiravam o que precisava, tendo abandonado a terra, tinha que tirar das fábricas. Então, as lutas que eram depois dos comunistas, e mais tarde irá criar o socialismo, que será um comunismo assim, meio blando, mas lá o Pio X, XI, de olhos bem grandes, percebe que o socialismo é um comunismo disfarçado, é um outro partido que quer criar outras vozes na esquerda política, mas no fundo, ainda a doutrina social da igreja é abraçada hoje, sobretudo pelos cristãos. Falando da encíclica, por exemplo, Mater et Magistra, do Papa João XXIII, é outra grande encíclica, Mater et Magistras, dos 70 anos depois da Rerum Novarum. Ele diz claramente que escreve sim pelos filhos católicos, mas ele gostaria muito que também os outros que não são cristãos, até os ateus, olhassem este ensinamento. Por quê? Está em jogo a justiça, está em jogo a paz, está em jogo... Para nós, a verdade é Cristo. Para nós, a justiça é o método. Para nós, a caridade é a força. Para outros, que seja a razão. Porque é muito razoável a doutrina social da igreja. Ela evitaria tantíssimos problemas que ainda hoje acontecem ali a nível econômico, a nível político, e dentro na própria igreja, tem gente que, não conhecendo a doutrina social da igreja, ou abraça os donos das fábricas, progresso, a tecnologia, e dizem que o trabalhador não quer estudar, não quer trabalhar, só quer ganhar salário sem trabalhar. Estas posições são fruto da ideologia. E todos os papas, todos, inimigos de qualquer ideologia, dizendo: a doutrina social da igreja não é uma ideologia diferente. Não. É uma experiência que nós colocamos à disposição da humanidade. É a nossa missão. É a nossa própria missão. Então, me parece que é um fator extraordinário aquilo que aconteceu, que declaramos através da Rerum Novarum como a encíclica mais completa, mas tem vários papas que já falaram antes, como depois irei dizer sobre, na experiência feita lá no Sínodo,
diante dos índios, porque parece que somente agora que se quer defender os índios, etc. Mas eu vou dizer depois, como certos papas, lá no 1537, nem uma geração depois da assim chamada descoberta da América, já o Papa Paulo III chegou a dizer coisas fantásticas, mas isso vamos ver depois. Então, Juliano, é uma aula que a gente está tendo aqui. O pessoal está aqui falando bastante, está todo mundo agradecendo as palavras. Primeira coisa só, Dom Juliano, dá para baixar um pouquinho a câmera, que a gente está meio que vendo você um pouco pela metade, assim, se puder baixar um pouquinho a câmera para a gente ver você. Isso! Para a gente ver você melhor. Eu queria... Vamos seguir, então, esse papo, porque, assim, hoje em dia, né, a sociedade está super polarizada. E a gente vê dentro da própria igreja, né, dentro da própria vivência da igreja, pessoas que se identificando com uma visão ideológica, seja de direita, seja de esquerda, ela parece que recusa o diálogo com o outro, né? Então acusa o outro de não ser católico, de não ser cristão, e às vezes parece que justamente ignora um pouco aquele ponto da doutrina social da igreja que o outro lado está defendendo. É adequada essa posição? Existe uma posição católica, vamos dizer assim, dentro desse espectro ideológico que a gente está vivendo? Ou pode-se dizer que uma determinada posição, né, ser de esquerda é mais católico que ser de direita? Isso é possível? Isso existe, Dom Juliano? Olha, eu acredito que todos os papas, estes últimos, inclusive o Papa Francisco, que fala sempre dos pobres, mas não fala da classe dos pobres, fala dos pobres que ele encontra, daqueles com quem ele toma um café, com quem ele quer que se tome banho, a quem se possa apertar a mão, porque ele coloca sabão e perfume lá no Vaticano, onde ele encontra. É uma visão global do homem. Quem dentro na comunidade se declara a favor de um ou outro partido ou de um ou outro homem político, não quer bem nem a política, nem aqueles homens ou mulheres que ele apoia. Por quê? Porque a doutrina social da igreja diz o seguinte: nós não somos santos perfeitos que estamos ensinando aos outros. A doutrina social da igreja, ela nos corrige o tempo todo. Se eu sou um empresário, faço um exemplo. 40 anos atrás, lá em Manaus, eu fui benzer a fábrica da Bosch. O dono da Bosch é um empresário que na Alemanha tinha como primeiro ponto da sua fábrica o bem-estar, a saúde e a vida do trabalhador. Segundo, que o produto fosse um produto útil para a sociedade. Eles faziam aquelas velas que estão dentro dos motores, a diesel, do motor, então, importantíssima a vela Bosch. São milhões e milhões de velas nos nossos carros, tratores, etc. Terceiro, que a fábrica tenha um lucro para continuar a produzir o que é útil e continuar a dar trabalho e dignidade ao trabalhador que está sentindo que a sua vida está a serviço de quem compra uma moto, de quem compra uma voadeira, de quem compra um trator. E então, em primeiro lugar, eu vi lá a fábrica, na entrada tinha médico, tinha dentista. Quando teve o momento do almoço, o almoço era servido com toda uma proteção, não como agora pelo coronavírus. Não tinha 40 anos atrás. Mas eu quero esta carne, este frango. Então, para que a fala não pudesse atrapalhar a comida, era tudo como se fosse um restaurante de 4 estrelas. Então, eu disse, meu Deus, este seria um explorador? Então, quem se coloca dentro na vida política social, ele tem que tirar de si a visão ideológica que lhe impede de olhar a realidade. Quem é amigo do caminho que Giussani nos ensinou, o primeiro ponto do senso religioso é o realismo. O realismo é aquele que olha todos os fatores que estão em jogo, não um ou outro. E então, esta é a preocupação da igreja.
Então, se eu estou dentro de uma realidade, numa fábrica, estou dentro de um partido, etc., a minha preocupação tem que ser o diálogo, entender o que está acontecendo, entender quem está sofrendo mais, entender quem é marginalizado, quem é porque é preto tem que chegar lá e vir depois. Não, todas estas coisas, né, as ideologias não servem. Hoje estamos vendo toda uma reação ao racismo, mas se quiser, eu não vou nem esperar, porque pode ser que vamos perder a ocasião. 1537, Paulo III condenou as teses racistas, reconhecendo aos índios, cristãos ou não cristãos, a dignidade de pessoas humanas, reconhecendo-lhes o direito aos seus bens e proibiu que fossem reduzidos à escravidão, afirmando, sendo homens como os outros, não podem de modo algum ser privados da sua liberdade e da posse dos seus bens, nem mesmo aqueles que estão fora da fé em Jesus Cristo. Um Papa que diz isso é porque os missionários que conseguiram voltar e contar o que estava acontecendo, a imagem era a colonização, porque quanto mais colônias a Espanha e o Portugal tinha, mais crescia o império colonial. O Papa colocou na carta dele, querida Amazônia, esta citação, e depois desta citação, é um pré-doutrina social da Igreja. Gregório XIV, a bula Consicut, 28 de junho de 1591. Mais para frente, Urbano VIII, com a bula Comissio Nobis, 22 de junho de 1639. Bento XIV, a bula para os bispos do Brasil, 20 de dezembro de 1741. Retoma ainda, ninguém escravize, ninguém roube a terra. Então, depois nós chegamos a CNBB, criando o CIMI, o Brasil criando a FUNAI, mas dizendo que a igreja não fez. Quem não escutava naquela época e não quer nem conhecer a doutrina social da igreja, fica feliz que uma pessoa vem e canta aleluia, que canta Jesus, Jesus, nada contra. Imagina, Jesus é o Deus que se fez homem, mas exatamente por causa disso, Herrero Novaro diz, o próprio Filho de Deus deu dignidade ao trabalho. Dentro da doutrina social da igreja, extraordinário é a doutrina social da igreja ensinada por Papa João Paulo II, quando ele coloca como chave da solução social, não o capitalismo ou o comunismo, não a luta de um contra o outro, mas coloca como chave da valorização do ser humano, porque a doutrina social da igreja valoriza o ser humano e valoriza aquele ambiente natural da família, da sociedade, porque a doutrina social da igreja não quer o poder, quer que o homem use tudo para fazer que a convivência seja realmente social. O gosto de se encontrar, de compartilhar. João Paulo II, na Laborans Exerce, coloca como chave não a economia, mas a beleza e a dignidade do trabalho humano, porque quem é trabalhador descobre que é artista, que é mecânico, que é médico, que é cientista, que é jornalista, que é professor, como você. Então, esta é a beleza da doutrina social da igreja. Ela não permite numa família de ter os de esquerda e de direita, porque quem é de esquerda e de direita só vão brigar, não vão dialogar, querem impor a própria visão, enquanto a doutrina social da igreja é estar dentro, nas contradições, não apoiar a covardia, apoiar a ganância, porque a doutrina social da igreja, a um certo ponto, João 23 diz, eu escrevo isso na Mater Magistra para os meus filhos cristãos, mas gostaria muito que também os outros, até os ateus, pudessem ler, porque nós, não é fruto da nossa sabedoria, é fruto da humildade de Deus que se fez homem e se fez trabalhador e viveu numa família. Então, a doutrina social da igreja é aquilo que permitiria às nossas
as nossas comunidades de não viver nas sacristias. Sacristia tem que ficar o sacristão. E a catequese, até a catequese tem que mudar, porque quanto mais cresce esses ensinamentos que ajudam a refletir as mudanças, porque a um certo ponto insistiram muito contra o capitalismo e contra o comunismo, mas depois, para frente, tiveram que enfrentar o desenvolvimento da tecnologia, etc., etc., quase, tanto que se chegou a dizer, eu quero nascer assim, assado, quero meu filho cozido, quero morrer lá na Suíça, porque lá me tratam bem, e me fazem morrer sem sofrer, etc, etc. A igreja tem que lidar com tudo isso, porque a doutrina social da igreja também dizer como nascer e como morrer, mas no meeting de Rimini a gente escutou a amiga lá, Paravicini, que está lá e que criou todo um sistema para proteger as crianças, neonatologia, e enquanto eles, médicos, discutiam se intervir, se furar, se aumentar por 2 horas, 2 dias, 2 meses, a vida, a enfermeira pegou o bebê, deu banho, perfumou o bebê, deu na mão da mãe, e 5 minutos depois morreu, porque ia morrer embaixo da cirurgia, porque eles já sabiam que tinha vários problemas. E ela dizia, eu vi que esta enfermeira foi muito mais humana do que nós, porque é claro que ia usar a ciência para poder salvar este bebê, mas esta enfermeira que já tinha visto nascer e morrer muitas crianças, ela preferiu entregar a criança limpa, cheirosa, para a mãe abraçar e beijar. E ela disse, e morreu. Então, isso faz parte da doutrina social da igreja, não discutir é lícito ou não intervir na espinha bífida do bebê. É claro, se é possível que se faça. Claro. Então, a igreja não é contra a ciência, mas quando o homem se torna um das tantas cobaias, das milhares de cobaias, como a gente escutou no ano passado na Austrália, mas por que vocês não usam aqueles animais lá para testar este novo remédio? Esses animais são raríssimos. Se nós fazemos sobre o homem, porque o homem são mais de 7 bilhões. Nós aqui temos pouquíssimos desses animais. Resultado, teve um incêndio, morreram 2 milhões de animais naquele incêndio ano passado na Austrália. Não estou dizendo que foi um castigo de Deus, digo que como é diferente a doutrina social da igreja que me faz abrir a mente e o coração, porque se entende não somente com a mente, não somente com a tecnologia, mas sempre tem um homem no centro. Até um judeu, como era Charlie Chaplin, quando criticara o sistema industrial e a exploração, e fez as luzes da cidade, onde ele, apertando os parafusos, entra na máquina junto com os parafusos. Lá a genialidade vem de todos os lugares, porque a doutrina social da igreja dá a mão a todos aqueles que querem, através do trabalho humano, da mente humana, da inteligência, da economia também, a serviço do ser humano, da família, da convivência, da mulher, de todas as raças. E me permita dizer, porque o sínodo foi uma experiência belíssima para mim, porque o Papa não queria defender a floresta, ponto final, e fazer dele mais um que vem defender a floresta, uma ecologia. Ele fala da ecologia integral. O que é isso? Ele diz que as pessoas conseguiram conviver com aquela natureza, também o índio, também o caboclo desmata, também o caboclo queima, mas queima uma quadra para plantar macaxeira e mandioca, ou 200 pés de laranja, ou 500 pés de banana, só isso que ele queima. Nós estamos vendo milhões de hectares queimados para produzir a soja, para alimentar os porcos de que precisa lá na China e nos Estados Unidos, e vamos transformar a floresta num deserto. Eu sei que dá dinheiro, mas o dinheiro não pode ser a razão do nosso trabalho. A doutrina social da igreja coloca o ser humano
e, sobretudo, João Paulo II, com a Laborem Exercem, disse, a chave do problema social é o trabalho, é a dignidade e o valor do trabalho humano. Então, capitalismo e comunismo vem lá atrás, são da pré-história. A doutrina social de Cristo está bem mais na frente. Então, precisa se deixar educar. Precisa estudar estas coisas. O Papa queria, não sei se vai conseguir, fazer um encontro com economistas jovens, até os 30 anos, do mundo inteiro, para pensar o desenvolvimento humano. Então, tem que ter dinheiro, sim, mas dinheiro aplicado ao social. Então, não sei se alguém de vocês escutou a catequese que ele fez quarta-feira passada. Ele insistiu, esta pandemia está dando tanta vontade de ganhar dinheiro a tantas pessoas, estão lutando para chegar em primeiro lugar para produzir a vacina, etc. Não é possível, nós temos que, em primeiro lugar, pensar naqueles que são mais pobres, mais atingidos, as famílias que não têm recursos. Esses aqui têm que pensar, mas sabemos muito bem que a máquina, até nestes dias, a televisão está mostrando A, B, C, D, até aí no Rio de Janeiro, esta pandemia deu um problema sério. Haja doutrina social da igreja. Dom Juliano, tá fantástico. A gente temos várias pessoas fazendo perguntas, algumas perguntas que estão surgindo aqui. E a gente já está chegando já na reta final desse encontro, né? 1 hora é muito pouco tempo para ouvir sobre essas coisas, mas infelizmente a limitação tecnológica acaba deixando a gente nessa situação. Então eu vou resumir rapidinho para uma última leva aqui. A gente tem pouco menos de 10 minutos para encerrar aqui a live, mas que contribuição a igreja pode dar à sociedade atual polarizada? O que a gente pode fazer de fato? Né? De vida de um modo que parece que ela não quer se conciliar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, é uma pergunta que surgiu aqui no meio. Por que a experiência cristã não é uma ideologia? Tá? Eu acho que isso entra um pouquinho nessa... Uma coisa pode ajudar a responder a outra. Eu vou partir da segunda, porque ajuda a entender depois qual é o nosso trabalho. Okay. Uma ideologia é o esforço que a inteligência humana faz para ler, interpretar e manipular a realidade segundo o objetivo dos critérios dessa ideologia. Ih, gente, travou. Ai, meu Deus. Dom Juliano, só um minutinho, que eu acho que tá travando aí. Finalzinho da live, né? Boa pergunta da Rita. Gente, tá travando ou tá... Travou, né? É isso que eu queria saber. Tá travando? Dom Juliano. Opa, travou. Voltou? Travou no iniciozinho da sua fala. Pode voltar de novo. Isso, mas vamos lá. Então, é o seguinte. Em lugar de obrigar a realidade a entrar na minha análise, o que o cristão tem que fazer não é responder a uma ideologia com uma melhor ideologia, mas oferecer um coração inteligente. Nunca esqueço quando Justino dizia, nós precisamos que a razão entre no coração. E que o coração questione sempre a razão quando ela diz, já consegui. Não, eu quero mais. O coração quer mais. Então, a caridade não tem limite. A ação social não tem limite. A justiça não tem limite. É o infinito. Então, é um caminho ainda a percorrer. É uma experiência de solidariedade. Quando um homem ama uma mulher, não fica somente se beijando, começa a pensar na casa, pensa nos filhos, pensa
em mil coisas. E quanto mais passa o tempo, mais cresce a fantasia. Se não tem fantasia, muda de mulher e de homem, isso é triste. Mas, então, tem gente que abandona na Igreja Católica porque preferem o misticismo budista ou a reencarnação de Allan Kardec, mas vão atrás de algo que prende neles e impede ele de se admirar. Até o meeting que terminou, né? O maravilhamento nos permite de não ser surdos, de não matar a nossa razão e o nosso coração. Então, a coisa bonita que escutei também um testemunho de Padre Lancelotti, aquele que trabalha aí com os pobres, com os presos. É impressionante. Um diz, mas esse cara é um comunista, mas esse cara é um revolucionário. Não, esse aqui é uma das tantas testemunhas que nos tiram do sofá. Papa Francisco diz, saia do sofá, jovem, não fica olhando a televisão, saia, vai ao encontro do mundo, vai ao encontro do pobre, do preso. Então, a igreja continuamente, nasceu missionária e tem, na doutrina social da igreja, é a experiência de uma missão que faz entrar nas nossas casas o cheiro de quem se alegrou porque conseguiu um trabalho, porque se preparou para ter um trabalho, porque nós ajudamos, tem professores que preparam muitos a ter uma capacidade de trabalhar em ABCD, tem 1000 formas de ensinar. Hoje mesmo, o meu amigo aqui, pintor que ensina, levou o discípulo dele a restaurar um desenho na catedral nossa. Então, é belíssimo ver isso. Então, não precisa inventar o trabalho pelos adolescentes. Eu sei que o governo tem que fazer, mas o governo, se não tem pessoas que têm um olhar de Cristo, que não tem o desejo de encontrar testemunhas, de aprender com elas, que seja a Madre Teresa, que seja o padre que trabalha com os presos, que trabalha lá onde se cheira a cola ali, bom, em Rio de Janeiro tem demais, são milhares de favelas, então é lá. É claro que não podemos ficar somente lá, tem que entrar também na Angra dos Reis e fazer uma energia limpa, e não deixar que aquele gerador atômico mate milhões de pessoas aí no Rio de Janeiro, tem que ter energia. Então, mas a terra, diz a doutrina social da igreja, ela é muito rica. Se, porém, os frutos da terra ou do trabalho ficam, como dizia o Papa agora, cada vez mais os que são ricos, e cada vez mais os pobres são pobres, dizia isso. É doente essa sociedade, é uma pandemia horrível. Não vai passar esta pandemia porque precisa iniciar um trabalho. Então, este trabalho não é somente de generosidade, tem que ser a inteligência iluminada pela fé, iluminada pela caridade, iluminada por esta tradição belíssima que, se fosse conhecida, muitos jovens sentiriam que a igreja é um lugar extremamente bom para viver, crescer, se educar e amar. Dom Juliano, eu tô lamentando ter que encerrar essa live agora. Aliás, não só eu, muitas pessoas que estão aqui embaixo comentando, falando, faz uma segunda, mas a gente tem a questão tecnológica. Vamos encerrar por aqui, porque é exatamente isso. Quando a gente ouve coisas que preenchem o nosso coração, a gente quer mais. A gente, na verdade, não vai sair daqui nunca. Né? Por isso que é importante fazer parte de uma companhia que está sempre acendendo o nosso coração. Então, muito obrigado por essa tua generosidade. Um abraço a todos os amigos, que tenham muitos amigos aí. Ok. Que Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Sua bênção, pode abençoar a gente, então, claro. E quem é catequista tem uma grandíssima responsabilidade de começar a abrir a mente e o coração dos adolescentes e dos jovens para esta dimensão. E não viver o complexo de inferioridade diante dos capitalistas, dos comunistas, socialistas, PT, PMDB, PPP. Temos Cristo.
Deus abençoe todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva o dia dos catequistas para amanhã. Obrigadíssimo, Dom Juliano. Muito obrigado. Tchau. Bom, gente, eu vou... Só um minuto. Dom Juliano pode sair, mas eu tenho um aviso para dar aqui para o pessoal, a todos vocês. Ótimo. Que a gente vai, né? Vou anunciar aqui para vocês o nosso... Só um minutinho. Pronto? Pronto. Anunciar aqui para vocês a data do próximo Reencontros. Em primeira mão, vocês que estão acompanhando aqui essa live vão saber. A próxima data do Reencontros está aqui, né, no dia 6 e 7 de março de 2021, local, na sua casa. Isso mesmo, na sua casa, o Reencontros 2021 será online, né? E o nosso tema é bonito viver, porque viver e começar sempre a cada instante. Viver é começar sempre a cada instante. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser me seguir, por favor, meu perfil Beluga Studio, tá? Gostaria de convidar. E gostaria de convidar vocês também para uma live que vai ter na próxima segunda-feira, às 8 horas, não aqui, mas no perfil do Catequista Oficial e do Imaculada Recreio, que a gente vai falar sobre justamente ser catequista. Então, pessoal do Reencontros, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tá? Muito obrigado a todos por esse convite. Obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui. A live vai ficar gravada, vai ficar guardada, porque a gente não pode perder essa riqueza toda que a gente viu hoje. Então, muito obrigado, gente. Um grande abraço e bom domingo a todos. Valeu? Tchau, tchau, amigos.